Cascavel, em outras cidades da nossa região, mas vamos focar aqui em Cascavel. A Daiane está por aqui, nós convidamos o secretário de Saúde, Miroslav Bailac, para falar com a nossa equipe aqui e bater um papo com você aí de casa, contar como é que está a situação da Covid. Somente na última semana, agora do mês de outubro, o número de casos positivos foi o maior já registrado nesses últimos meses, especialmente fazendo uma referência com o mês inteirinho de setembro. A Dai tem aqui para nós os números, vamos esmiuçar isso para que o nosso telespectador entenda qual é o cenário da Covid agora. E o secretário já está por aí para falar principalmente de testes da estrutura, o que a gente tem hoje aqui em Cascavel para abrigar esses pacientes, possivelmente com a Covid-19 confirmada. Boa tarde, Dai, seja bem-vinda. Oi, Valdinei, boa tarde para você, para todos que acompanham a nossa programação. Isso mesmo, né? Só na última semana aí de outubro foram 223 casos confirmados. Somando todo o mês de outubro, esse número ultrapassa 600 confirmações aqui em Cascavel. E o cenário de todo o Paraná também preocupa porque houve um crescimento. Em todo o estado, no mês de outubro, foram mais de 6.400 casos. Um número tão expressivo assim só tinha sido confirmado em maio, quando também houve um aumento, um acréscimo aí de casos em todo o estado. Isso preocupa porque uma parcela da população não está procurando a vacinação, que é o único meio possível de combater a gravidade da doença. E é isso que a gente vai acompanhar agora na reportagem. Aqui neste laboratório, o crescimento de casos de Covid vem sendo notado nos últimos 3 meses. Para se ter uma ideia, só em outubro, a cada 10 pessoas que fizeram o teste, 4 testaram positivo. O crescimento aqui no laboratório, pelo menos, a gente teve uma escalada nos últimos 3 meses, uma escalada exponencial aqui. Em agosto, a gente teve em torno de 3%, 3 a 4% de positividade. Em setembro, a gente já foi para 23% e agora, no último mês de outubro, a gente chegou na casa de 40,9% de positividade. Então, assim, isso falando de PCR, que é o teste, que é o mais utilizado para o diagnóstico de Covid. Nesta rede de farmácia, a procura também aumentou. A maioria das pessoas que vêm aqui estão com sintomas bem pequenos ou ausência de sintomas. Mas, o meu vizinho estava com Covid, nós nos encontramos, vou fazer o teste, e aí dá positivo. Então, os sintomas são bem leves das pessoas que vêm até aqui à farmácia. E com relação aos vacinados, grande parte das pessoas que nós atendemos aqui estão com o esquema vacinal quase completo, 3 doses, sempre a maioria com 3 doses, faltando talvez a dose de reforço. No mês de outubro, em todo o Paraná, foram confirmados mais de 6.420 casos da Covid-19. O último dado expressivo, assim, tinha sido confirmado no mês de maio. Segundo a Secretaria de Saúde, esse dado deve estar relacionado à queda na procura da vacinação e também à falta de cuidados da população com relação aos sintomas e os cuidados do vírus. Em todo o Paraná, a cobertura vacinal com a bivalente, por exemplo, está em apenas 17% da população. Não tomei. Por quê? Porque eu achei melhor esperar um pouco mais. Só por esse motivo mesmo. Eu tomei 2. Por que você não tomou as 2? Na verdade, eu mesmo tomei porque eu tinha que viajar para Santa Catarina. Mas, por outro lado, quem toma a vacina se sente mais seguro e protegido. Completinho. Por quê? Porque eu acho muito importante a gente se vacinar. A gente tem que se prevenir, porque se ele vir forte igual foi as outras vezes, meu Deus. As doenças estão ficando cada vez mais sérias, mais frequentes, então você tem que, tem que acompanhar, tem que ver o que acontece para se prevenir, para se proteger. Inclusive, nós estamos aqui ao lado do secretário de Saúde aqui do município de Cascavel para comentar com a gente um pouco sobre esse cenário aqui na cidade. É um cenário, secretário, que assusta porque a gente não via mais falar de casos nem de mortes. Tivemos mortes confirmadas já no estado, E de que maneira que a saúde de Cascavel está preparada para, porventura, o surgimento de um novo surto, podemos dizer assim, da Covid. Seja bem-vindo. Boa tarde, Daiane. Boa tarde, Valdinei e telespectadores.
Na verdade, aumentou bastante. Não nos preocupamos com o novo surto. Está muito claro para todos nós que esta é aquela variante EG5, que circulou há tempos na Europa, circulou em São Paulo, né? Curitiba fez um estrago mais ou menos forte e está andando por aqui também. Aumentaram os nossos números, nós tínhamos uma média ali no mês de maio, junho, em torno de 5 a 15 casos semanais. Olha só, na última semana, 10 dias mais ou menos, o último boletim que a gente tem mostrou 223 casos positivados de Covid. Uma grande parcela dessas pessoas sem as doses de reforço das suas vacinas. Então a gente insiste que não é motivo para se assustar, né? Mas é motivo para se atentar. Prestar atenção, se você tiver algum sintoma respiratório, procure qualquer uma das nossas 47 unidades de saúde, que você será avaliado e, se necessário, encaminhado para uma UPA para a realização do exame de confirmação. Agora, lembro que a grande maioria dos casos está sendo superficial, gripe bastante leve, né? Muita dor no corpo, aquela coisa toda, como qualquer virose faz, principalmente a respiratória, pode aparecer tosse, mas não temos casos graves de pneumonia, como a gente costumava ver lá, principalmente no ano de 2021. Então, reforço que se você tiver com sintomas respiratórios, utilize a máscara para proteger os demais, os seus familiares e outras pessoas. E não se esqueçam, por favor, não se esqueçam, a maioria se esqueceu, higiene básica das mãos, principalmente, que é o meio mais fácil de transmissão. Colocou a máscara, se protegeu com a transmissão respiratória. Lavou as mãos com água e sabão várias vezes por dia, você protege as outras pessoas no cumprimento, por exemplo. Se não tem álcool e sabão, álcool em gel. Então, esta é a maneira correta de você se prevenir de transmitir essa doença e os cuidados você já sabe. Não esqueça de tomar a vacina, principalmente as doses de reforço. Secretário, como que está essa estrutura aqui em Cascavel com relação, por exemplo, aos testes? Está faltando testes? Temos testes? Onde as pessoas devem procurar? Então, o teste rápido, nós temos o teste, um número pequeno, porque já esperávamos não utilizar mais, mas de qualquer maneira temos teste ainda, centralizamos nas unidades de pronto atendimento, apenas para dar uma melhor qualidade de atendimento, né? E estamos esperando o encaminhamento de mais testes do Ministério da Saúde, que nos avisou que já encaminhou para o Estado. O Estado também disse que já estão vindo esses testes a mais para cá. Esse não é o problema não é o teste, porque você pode fazer o diagnóstico com avaliação médica e ele vai te encaminhar e orientar naquilo que é necessário. O importante é você fazer a sua parte, é você tomar as suas doses de vacina, chama a atenção daqueles que não tomaram nenhuma dose, porque aí o vírus fica doido quando encontra um indivíduo desse, né? E principalmente as crianças que tomaram muito abaixo do número indicado. Nós tivemos um número muito baixo nas crianças abaixo de 6 anos de idade. Então, pais, prestem atenção, levem seu filho para vacinar. A vacina é uma coisa boa, ela protege contra as doenças, é uma grande conquista da humanidade, do grupo científico, né? E cada vez mais nós temos vacinas de melhor qualidade. Então, não vá em conversa fiada, leve seu filho, leve o seu familiar para tomar vacina e principalmente você. Se você não tomou todas as vacinas do calendário, vá em qualquer unidade, está registrado que você não tomou, você pode tomar a qualquer momento durante o horário de funcionamento destas unidades, Valdinei. Bom, falando em vacinas, secretário, a gente tem esse dado do Estado que chama atenção, né? Que com relação à bivalente, somente 17% da população paranaense foi atingida, está nessa cobertura vacinal. Esse cenário do Estado se repete aqui? A gente tem uma cobertura muito baixa e preocupante? Sim, se repete aqui. Eu lembro a todos, no início da vacinação, lembro que tinha briga para tomar vacina? Aquelas filas astronômicas que a gente tinha, né? O pessoal esperando para tomar a vacina. Passou a moda, né? E passou a necessidade de tomar vacina. Muito pelo contrário, é agora que você tem que tomar o seu reforço, se necessário, ou completar o seu grupo ali de vacinação. Se tomou a primeira e não tomou a segunda, vá lá e tome a segunda. Se não fez isso com a terceira, tome a terceira. Se não fez isso com o reforço bivalente, tome o reforço bivalente.
Faça isso para que você fique protegido contra o Covid e outras doenças também, que a gente teve agora um movimento muito grande para fazer todas as vacinas do calendário. Então, observe, vá numa unidade, tem lá registrado direitinho. Se você não tiver o seu cartão, está lá registrado o que você tomou e o que você não tomou. Então, faça isso e principalmente agora com o Covid, que a gente teve esse crescimento. Eu entendo que será passageiro, provavelmente teremos ainda umas 2 semanas com números altos para depois voltar a cair de novo, como aconteceu na Europa, em São Paulo e deverá acontecer aqui também. Mas, se você estiver fora da sua programação de vacina ou se você não tomou vacina, se esperte, hein? Esse o vírus não vai perdoar. Secretário, obrigada pela participação aqui no nosso Balanço Geral. Secretário, atualizando então o cenário aqui de Cascavel, nas palavras dele, né? Preocupa sim, porque é um aumento de casos e, por outro lado, né, Valdinei, as pessoas que não estão buscando se imunizar, não estão buscando essa proteção que está aí, é de graça, está presente em todas as unidades de saúde e é só ir lá e se vacinar, né? Atendimento nas unidades, a gente sempre fala, reforça aqui, na grande maioria até às 5 horas da tarde, tem outras que atendem até às 7, até às 9 horas da noite. Então, oportunidade e opção não falta, né, Dai? Está faltando talvez um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de preocupação com a Covid aí, com outras vacinas também aqui em Cascavel. Não queremos viver aquele pesadelo de novo. Nossa! Sabemos o quanto foi doloroso, o quanto foi triste tudo aquilo, né, de pandemia, de pessoas adoecendo, perdendo a vida, amores que se foram assim em questão de dias. E a gente tem como controlar isso, como evitar. Então, cabe a nós aqui, né? Obrigado, Dai. Obrigado também ao secretário Miroslau Bailac. A gente falou aqui de Cascavel, mas em Toledo também teve aumento. Também teve aumento no número de casos confirmados da doença. São quase 12 casos sendo registrados por dia. Por isso, a Secretaria de Saúde ali está reforçando também o pedido que as pessoas mantenham a carteirinha de vacinação, a dose da vacina em dia. A dona Terezinha perdeu 5 pessoas da família no auge da pandemia da Covid-19. Um momento difícil de lembrar. A dor é grande. Perdi um irmão, uma nora, as cunhada, prima, assim, era mais distante. Agora minha nora e meu irmão foi muito dolorido. Foi não, tá sendo, né? O último boletim epidemiológico de Toledo, cidade do oeste do estado, mostra que no mês de outubro, 419 moradores testaram positivo para o novo coronavírus, o que representa uma média móvel de quase 12 casos por dia, um aumento de mais de 152% em comparação à registrada no boletim anterior. Diferente do cenário pré-vacina, hoje, apesar dos índices altos de infectados, o número de pessoas internadas com sintomas graves ainda é considerado baixo. Nós não tivemos um impacto importante em relação às internações e os óbitos, mas tivemos impacto nos atendimentos nas urgências, né? Então, dentro do sistema de saúde, a gente nota uma sobrecarga, um impacto no número de consultas, as pessoas estão procurando atendimento, porém não notamos o mesmo impacto em relação a internações e óbitos. Um dos motivos do vírus voltar a circular é a falta de cuidados, como deixar de higienizar as mãos com a frequência de antes e não usar máscara quando sentir algum sintoma. As pessoas que estão doentes, né, é importante que elas, durante o período sintomático, tentem não circular do ponto de vista social, que elas utilizem a máscara de proteção, principalmente para proteger aqueles que estão à sua volta, né? E a gente lembra a respeito das medidas básicas de higiene, que vale sempre para todos em relação ao uso de álcool em gel e lavagem frequente de mãos, que previne não só a Covid, mas outras infecções. A dona Ramona disse que nunca pegou a doença e pretende continuar assim. Nunca peguei. Tem medo de pegar? Tenho medo. Nunca peguei, nem minha família, minhas crianças lá em casa nunca pegou. Dá medo, né, ver que tá voltando? Verdade. E a vacina? Todo mundo vacinado? Ah, tudo em ordem, tudo em dia. Uhum. De acordo com as autoridades em saúde, um dos fatores que contribuem para que a doença não se agrave é a vacinação. Mas os dados também preocupam. A cidade tem pouco mais de 150 mil habitantes e apenas 12,9% das crianças e adolescentes e 16,17% dos adultos e idosos
tomaram todas as doses do imunizante. Principalmente para aqueles grupos de risco, idosos, pessoas com problemas de imunidade, pessoas com doenças crônicas. É muito importante que a carteirinha de vacinação esteja atualizada em relação a todas as doses disponíveis da vacina contra a Covid. Uma doença que a gente pode prevenir, né? Pode, a vacina é o primeiro caso. Tomou, a gente já se sente aliviada, né? É tanto que o número agora está aumentando, mas a gente que está com a carteirinha em dia não se preocupa tanto, né? Se cuida, mas sabe que estando vacinado é bem mais leve a doença, né? A voz da experiência, hein? Vocês viram no comecinho dessa reportagem aí que essa senhora disse que perdeu 5 pessoas da mesma família para a Covid-19, um intervalo muito curto entre uma e outra. Ela, obviamente, que tomou consciência, sabe da gravidade, que é a Covid, né? O que ela pode destruir na nossa vida. Então, vamos lá, gente. Só reforçar aqui mais uma vez, até para não ser chato aqui, mas só para reforçar que as unidades de saúde de Toledo, de Cascavel, de Foz, de todas as nossas cidades, têm dose disponível suficiente para atender a nossa comunidade. Então, bora lá, ter saúde e ter qualidade de vida. Ô, Mileninha, por favor, prepara lá o nosso YouTube. Eu quero ver como está a movimentação no nosso canal no YouTube. As pessoas estão acompanhando também o nosso BG pela internet. Você que está de olho aqui na telinha da RIC TV, no canal 7.1, tem um